Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Domingo é dia de vida. Domingo é dia de ressurreição. Você acredita que Deus deseja nessa manhã retirar tudo aquilo que for resquício de morte espiritual de nós e nos trazer vida? Acredita que o Senhor quer ressuscitar nossa vida espiritual, nosso coração nessa manhã? Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu já estou muito abençoada aqui nessa manhã. Entendi que vocês são um chamarizo para a gente vir no culto de quinta-feira. Deu água na boca, viu? Então, estou muito abençoada nesse louvor. Não estou indo se eu conheço, então fiquei tentando cantar ali, mas fui muito abençoada pelo Senhor. E muito abençoada por esse momento missionário. Nossa, como isso mexe com o nosso coração, né? Estou muito abençoada aqui nessa manhã. Os irmãos têm nos visto aqui. Nós viemos do Rio de Janeiro há um ano. Eu e meu esposo, Haroldo. E eu sou pastora há 14 anos. E por 13 anos pastoreei uma igreja no interior do Rio de Janeiro. Igreja Batista da Graça, igreja que eu amo muito. E aqui em Campos, aqui em Curitiba, encontrei a minha amiga Sandra. Nós estudamos juntas de 1980 a 1984. Olha, lá vai tempo, né? Estudamos juntas em uma escola, um colégio interno para moças. Um colégio da nossa denominação batista. E ali foram 4 anos juntas. Ela uma vez me levou para a casa dela. E foi uma surpresa de Deus me trazer para cá e encontrar a Sandra depois de tanto tempo. É claro que ela me convidou, vai lá na minha igreja. E eu vim e continuei vindo. E estou aqui hoje pregando. Agradeço muito a Deus a oportunidade de ministrar a palavra dele nessa manhã. Confesso que eu estava sofrendo de uma grande crise de abstinência, né? Precisando abrir a Bíblia e pregar. Agradeço muito a Deus, agradeço muito ao pastor Cláudio, com quem já falei nessa manhã, e quero, tão somente nessa manhã, ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos irmãos. Eu amo Jesus, amo a palavra e amo a sua igreja. Eu, quando nasci, meus avós já eram diáconos da Igreja Batista, graças a Deus, amigos de pastor. Quando eu nasci, meus pais já eram líderes da igreja, então eu vivi a minha vida toda na igreja, servindo a Deus, e sei que a igreja tem muitas fases, como famílias têm fases, como nós temos fases na nossa vida. Vivemos por muitas circunstâncias, passamos por muitas circunstâncias em nossa vida. E sei que a igreja está no momento de pastor interino, para a sucessão pastoral. Eu sei que é isso. Eu sei que é saída de um pastor, entrada de outra. Sei como que isso acontece. E muitas vezes isso nos causa muita dor. A igreja de Jesus sofre nesse mundo. Nós sofremos, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sentiu todas as nossas dores. Jesus sabe o que é ser igreja, porque ele fundou a igreja, ele é o dono da igreja. Aleluia! E Jesus sabe também o que é ser pastor, porque ele é o pastor de todos nós. Ele é o sumo, o grande, o maior pastor. Então, nesta manhã, eu sei que Jesus está nos vendo. Eu sei que Jesus ama a Igreja Batista do Auer. Eu sei que Jesus tem bênçãos maravilhosas para a vida dessa igreja. E eu desejo que a palavra que ele me deu nessa manhã venha abençoar a todos nós. Confesso que eu já prego a palavra há muitos anos, né? Eu já caminho por 70, faço 64 essa semana, e me converti com 9 anos. E eu prego desde os 18 anos, mas eu quero dizer aos irmãos que é muito frio na barriga para estar aqui. É muito tremor, muita vontade de chorar, muita emoção. Porque a vida cristã é uma luta. E eu sei que essa igreja, e eu amo a igreja de Jesus. E eu estou pregando para uma igreja
Mas também, primeira vez que vim a essa igreja, eu acho que eu encontrei aqui no culto uns 10, 12 irmãos apenas. E sei que a igreja está numa fase, como eu disse, como pastor interino, para Deus trabalhar no coração, trabalhar no mundo espiritual e trazer para cá um pastor, segundo o coração dele. Então, nessa manhã, minha responsabilidade é muito grande aqui, ainda mais na ausência do pastor Cláudio. Eu quero honrar a Deus que me chamou e honrar o pastor Cláudio pela confiança, porque o culto é a responsabilidade do pastor. Então, eu agradeço muitíssimo a confiança do pastor Cláudio. Quero mais uma vez orar com os irmãos. Te amamos, Senhor. É um prazer te servir, é um prazer te adorar. Estamos aqui sabendo que não somos dignos de pegar esse microfone, não somos dignos de estar na tua casa, na tua presença, mas aqui estamos por causa do teu amor por nós. O Senhor podia ter dado aos anjos a responsabilidade que deu à igreja, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor deu a nós a responsabilidade de ser a sua boca, os seus pés, as suas mãos neste mundo, nesse tempo tão difícil. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o teu Espírito Santo se manifeste, se revele, usa o poder da palavra, que os nossos corações sejam tocados nesta manhã, que ninguém saiba como chegou a começar de mim, que tudo que o Senhor falou comigo possa chegar como palavra de Deus ao coração dos irmãos que aqui estão, e que nesta manhã sejamos fortalecidos no Senhor. Abençoa o pastor Cláudio na tarefa que tem diante dessa igreja, na sua recuperação. Abençoe também a sua esposa. Fala conosco, Pai, pelo teu milagre, pelo teu poder, se utiliza da minha vida para ser instrumento do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Antes de ler a Bíblia, quero convidar você a ficar de pé e dar aí uns 4 abraços pelo menos, porque igreja é amor, igreja é alegria, igreja é comunhão. Ninguém tem comunhão com Deus se primeiro não tiver comunhão com o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A comunhão vertical nossa com Deus depende da comunhão horizontal, nós com o nosso irmão. Glória a Deus, pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Quando a igreja parte para o abraço, você pode parar uma boa característica. Glória a Deus. Quem já está abençoado aqui na casa do Senhor, diga aleluia. Quem está pronto para receber a palavra, diga glória a Deus. Que bom, irmãos. Depois desse momento missionário, nós podemos abrir as portas de Deus, podemos abrir a Bíblia e declarar que o Senhor não é o Supremo Tribunal, o Senhor não é o presidente do Brasil, o nosso Senhor é o Deus da Bíblia, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Nós temos liberdade para pregar isso. Amém? Glória a Deus. É tão lindo, né, ver a igreja assim, se abraçando, se cumprimentando. Vamos lá. Bíblia Sagrada, Santa Palavra de Deus. Vamos ao Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Irmãos, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente vê que Marcos é muito sucinto. Mateus descreve, discorre. Lucas, João, não consigo terminar o Evangelho de João sem chorar. É lindo o Evangelho de João. Mas quando a gente lê Marcos, a gente vê que Marcos é bem objetivo. Parece que no Evangelho de Marcos tudo acontece muito rápido. E a gente vê Jesus no Evangelho de Marcos. Marcos trabalha com fatos, trabalha com ação, mostra Jesus em plena atividade. Tudo parece que acontece muito rápido, muito imediato. Assim que termina uma história, já começa outra, todas pequenininhas. E a partir do capítulo 11, parece que Marcos dá uma relaxada. E aí Marcos parece que fica mais desacelerado. E ler os evangelhos é maravilhoso. E eu encontrei Marcos
várias citações a respeito de um coração endurecido. Isso chamou muito a minha atenção. E eu colori. Peguei um lápis de cor e destaquei na minha Bíblia, no Evangelho de Marcos, todas as vezes que Marcos falava a respeito de um coração endurecido. E estudando sobre isso, refletindo a esse respeito, eu comecei, então, a conduzida pelo Senhor, essa reflexão, e quero conversar com os irmãos hoje sobre seu coração reflete você. Seu coração reflete você. Nós vamos trabalhar bastante em Marcos, mas o texto desta manhã que me inspira, que me inspirou, é Provérbios 27, 19. Se a mídia puder nos ajudar, eu vou citar muitos versos bíblicos nesta manhã. Provérbios 27, 19. Na minha tradução diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Claríssimo, né? Claríssimo, mas eu vou ler de novo. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. E o tema que nos norteia nesta manhã, nós estamos em Provérbios 27, 19. Assim como o tema que nos direciona nesta manhã é: seu coração reflete você. E eu queria que você já recebesse essa palavra nessa manhã. O seu coração reflete quem é você. O meu coração vai apresentar quem eu sou. Se existe algo, irmão, no seu coração que você não gosta, que você cultiva, mas você sabe que é nocivo, você sabe que não é de Deus, você sabe que entristece Deus, que desagrada a Deus, eu quero convidar você nessa manhã a encarar o seu coração, porque o seu coração reflete você. Por várias vezes, irmãos, a Bíblia fala do coração do ser humano. Quando a Bíblia fala do coração do ser humano, não está falando do coração órgão vital que bombeia sangue do nosso organismo. A Bíblia está falando do âmago do nosso interior. A Bíblia está falando do mais profundo do nosso interior. A Bíblia está falando do centro do nosso ser. O que há no seu íntimo, o que existe dentro de você. É assim que a Bíblia fala do coração. E na vida espiritual, o coração é tão importante, ou seja, o nosso interior, nossos sentimentos, são tão importantes como o coração órgão vital é importante para o nosso corpo físico. Lá em Provérbios 4, verso 23, a palavra diz assim, eu gosto demais: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ou seja, sobretudo o que deves guardar, primeiramente, prioritariamente, guarda o teu coração. Antes de guardar a língua, sim, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Isso não é um dito popular, tornou-se, mas é Bíblia. Sobretudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração. Sabe o que é, irmão? Perder o coração, já era. Se você perder um coração semelhante ao coração de Jesus, já era. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, diz o hino. Guarda bem o teu coração antes de tudo. Sabe por quê? Porque dele procede tudo o mais na vida. O modo que você vai tratar sua esposa, o modo que você vai tratar seu esposo, seu comportamento no trabalho, seu modo de lidar com negócios, seu modo de lidar com pessoas, tudo depende do seu coração. Se a gente poluir a nascente de um rio, a gente vai poluir todo o rio. Você é o sacerdote da sua casa, se o seu coração estiver poluído, vai poluir toda a sua família. Você é a professora de uma turma, se o seu coração estiver poluído, vai poluir toda a sua turma. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, 33 a 35, diz
Tornem a árvore boa, e seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E Jesus diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? O que Jesus está dizendo para mim é o seguinte: Damares, para de querer falar bonito. Se eu olho para o teu coração me desagrada. Você é uma víbora. É isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos tornar a árvore boa. Ou seja, o nosso coração precisa ser bom, precisa ser bonito. Eu trago a pergunta que Jesus fez para mim. Trago para os irmãos nesta manhã. Como está o seu coração? O que você traz hoje dentro do seu coração? Gratidão pela semana? Tristeza por algo que aconteceu na sua casa essa semana? Medo? Frustração? Por alguma coisa que aconteceu na sua vida ou que não aconteceu durante todos esses anos da sua existência? Você traz mágoas no coração? Talvez você traga desânimo, desesperança e descrédito. O que você traz no seu coração? Ódio? Raiva? Alegria? Otimismo? Fé? O que você traz no seu coração nesta manhã? Como está o seu coração? Você pode começar a responder essa pergunta não se enganando, mas encarando o que você tem dentro do seu coração. Mas cuidado, porque Jeremias, capítulo 17, 9, ele nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Misericórdia, sabe o que é isso? Somos nós. Nós somos inclinados ao pecado. Nós já fomos perdoados do pecado original, lá do Éden. Já reconhecemos que somos pecadores e que Jesus Cristo fez um sacrifício na cruz para nos salvar. E com arrependimento e fé, nós alcançamos a salvação. Já somos perdoados. Mas, irmãos, nós ficamos marcados para sempre pelo pecado. Nós temos uma facilidade para pecar. Ninguém ensina a criança a mentir, ela mente. A criancinha de 2 anos, até menos, esconde do papai e da mamãe o que está na mão. Quem ensinou para ela? Qual pai precisou sentar seu filho e dizer assim: vem cá, hoje papai e mamãe vão ensinar para você a ser desobediente, tá bom? Não precisa. Está no nosso DNA. Está no nosso DNA. Graças a Deus por Jesus que me salvou. Quem lembra aqui dia da sua salvação? Aleluia. Eu lembro o dia da minha conversão. Então, cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. E quando o coração é enganoso, nós precisamos ter cuidado para não fazer parte de uma geração sensitiva. Aquela geração que tudo tem que sentir. Hoje, uma senhora que uma vez disse para o pastor, hoje o culto não foi bom. O pastor disse: por que, irmão, o culto não foi bom? Porque eu não senti o mover e a presença de Deus. Aí o pastor também cansa. O pastor também perde a paciência. O pastor aquele dia já estava por aqui. O pastor virou para ela e falou assim: então faz o seguinte, domingo que vem a irmã senta perto de uma tomada. E enfia o dedo lá na tomada que a irmã vai sentir a descarga da presença de Deus. A gente está vivendo num mundo onde tudo é sentir. Aí você está em depressão, você está doente, você está mal, você não sente a presença de Deus. Mas a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém. Depende de você sentir a presença dele ou você fica com o que a Bíblia fala? Bíblia. Amém? Quantas vezes a gente ora a Deus e a gente está sofrendo tanto, o coração está tão doído, que parece que Deus não nos ouve. Quantas vezes a gente se sente tão sozinho? Mas a gente lembra que no Salmo 23, se eu não me engano, 4, ele disse, Davi disse: tu estás comigo. Diga, irmão, Deus está comigo. Deus está comigo. Tem hora que nós sentimos, mas tem hora que a gente só fica com a Bíblia. Se a Bíblia fala que Deus está conosco, é porque Deus está conosco. Amém. Não temos dúvida daquilo que a Bíblia fala. Somos muito vulneráveis ao pecado. Nós às vezes nos sabotamos. Não, a minha intenção é boa, você sabe que não é. Muitas vezes nós nos sabotamos. Temos uma facilidade muito grande para o engano.
Sabe o que acontece lá em Atos, capítulo 5, verso 3? Quem está ligado, diga glória a Deus. Epa, tem gente já dormindo? Fica firme aí, irmão. Quem está ligado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Recebe nessa manhã, lá em Atos 5, 3, a pergunta de Pedro foi: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Está lembrando? Pedro perguntou para Ananias: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Irmão, tem colocado o quê? No meu coração, no seu coração, no coração da Igreja Batista do Alto. O quê? Lá em João, verso 13, capítulo 13, verso 2, obrigada, irmã da multimídia, ela está lá juntinho comigo, obrigada. Lá em João 13, 2, a palavra foi: pôs o diabo no coração de Judas. Irmãos, eu não quero que o diabo ponha nada no meu coração. Ele está derrotado. Eu não quero ouvir nada que ele fala. Eu não tenho nada a ver com ele. Jesus me salvou quando eu tinha 9 anos. Eu quero ouvir o Espírito Santo. Eu quero ouvir Deus através da palavra, das mensagens, dos hinos. Eu quero ouvir o que Deus fala. O nosso coração como igreja é do Senhor. Amém. Glória a Deus. E é o Senhor que vai encher o nosso coração para que a nossa casa tenha paz. Amém. E Deus vai encher o nosso coração para a gente ser, cuidar bem dos nossos filhos. Termos carinho com as pessoas da nossa família e da nossa igreja. O que tem saído da nossa boca? Quais têm sido as nossas atitudes? Será que já é possível por aí saber o que está no nosso coração? Porque é pelas nossas atitudes? É pelo que nós falamos? Que as pessoas sabem o que está no coração. O texto de Provérbios disse que o nosso coração reflete quem nós somos. Assim como a água reflete o nosso rosto. O nosso coração nos revela. O nosso coração reflete quem nós somos. Como eu citei no início, no Evangelho de Marcos, falando muito sobre a dureza do coração, eu quero convidá-los para a gente passear em Marcos. E falando que o nosso coração, o seu coração reflete você, eu quero em primeiro lugar dizer aos irmãos que o coração duro entristece ao Senhor. O coração duro entristece ao Senhor. Evangelho de Marcos, abram comigo. Bem, eu sou antiga, né, irmãos? Eu gosto da minha Bíblia na minha mão. Gosto do barulhinho das páginas, gosto de ler, gosto de ter uma caneta dentro da Bíblia. Eu sou antiga. Mas vamos lá. Capítulo 3 de Marcos, versos de 1 a 6. De novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos ressequidas, ou seja, atrofiadas. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado. Olha só o coração deles. Eles estavam no templo, observando para ver se Jesus ia curar no sábado. Esse coração é tomado por Deus? Ir ao templo procurar achar ele, Jesus? Mas é o que estavam fazendo. E Jesus então olhou para aquele homem da mão atrofiada e disse: vem aqui para o meio. Então eles perguntaram para Jesus: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Porque sábado não podia fazer nada. Salvar uma vida ou deixar morrer? Sábado não podia fazer nada. Mas se o boi deles caísse no buraco, eles não iam levar prejuízo. Eles iam lá tirar o boi, porque eles não iam perder o boi. Mas a mão do homem atrofiada, eles estavam ali de olho para ver se Jesus ia curar. E eles então ficaram em silêncio. E Jesus, que conhece o coração, diga: Jesus conhece meu coração. Jesus que conhece o coração. Jesus então olhando em volta, indignado. O texto diz que Jesus, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a tua mão. O homem estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. E os fariseus saíram dali com os herodianos. Logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam.
Sabe o que é isso? Dureza de coração. O coração duro entristece Jesus. Um coração duro entristece a Deus. Um coração duro não sente a mensagem dos hinos. Um coração duro não é tocado pela palavra. Um coração duro não é amolecido com essas notícias do campo missionário. Um coração endurecido é uma expressão que descreve rejeição intencional da verdade de Deus. Eu desejo que o Espírito Santo ilumine nossos corações, nossas mentes nesta manhã. Eu prefiro ser a filha amada que faz Deus sorrir. Eu prefiro lutar contra o meu eu, contra a minha carnalidade, contra a minha inclinação para o pecado e tentar fazer de tudo para ser uma serva em quem Deus tenha alegria. Deus olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus pode olhar para nós nesta manhã e dizer para cada um de nós: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, porque eu conheço o coração dele. Porque aqueles homens que estavam ali, Jesus olhou para eles indignado, entristecido, por causa da dureza do coração. E por que o coração estava duro? Porque ao invés de se inclinarem ao amor por aquele homem que podia ter a sua mão, nós sabemos a utilidade das nossas mãos, aquele homem que podia ter a sua mão curada, eles foram religiosos. Jesus na Bíblia é totalmente anti-religiosidade. A lei dizia: não pode curar no sábado. Jesus veio e ensinou: não pode curar no sábado. Mas o homem não veio para servir o sábado que veio para servir o homem. O amor é mais importante do que a lei. Esse homem vale mais para mim do que a lei. Eu sou antiga, né? Eu sou do tempo que a gente ia cantar numa igreja, chegava lá, precisava tirar o púlpito. Não pode mudar o púlpito de lugar, não. Era um pecado. Aqui o púlpito tem rodinha, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou do tempo que tinha que apagar a luz para fazer uma peça teatral na igreja. Não pode apagar a luz, não. Aqui na igreja não pode apagar a luz. Não pode tirar a toalha do lugar, porque todo mundo estava cultuando a casa. Isso aqui não é a igreja. É o tempo onde a igreja se reúne. A igreja é você. A Igreja Batista Atual é a culminância do coração de todos os irmãos. Amém. Eita! É lindo, mas é sério, né? É lindo, mas é sério. E o hino diz: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a obedecer, a cumprir o teu querer. Lá em João capítulo 8, verso 29, quem está ligado, diga aleluia. Aleluia. Jesus disse assim: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Se o Senhor hoje, se a gente hoje orar como salmista: Senhor, sonda o meu coração. O Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece o meu levantar. Antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Senhor, sonda o meu coração. Se o Senhor achar em mim algum sentimento mau, me conserta, me guia no caminho eterno. Se a gente orar assim nessa manhã, eu acho que devemos. O que Deus vai achar no nosso coração? Sabe o que eu entendo? A gente precisa voltar para casa hoje sendo melhores esposas, sendo mulheres que têm um coração bonito que agrada a Deus. A gente precisa voltar para casa hoje, os homens sendo maridos de coração quebrantado. Poxa, eu falei tudo demais com a minha esposa. Poxa, eu posso atender o pedido da minha esposa. Poxa, eu posso ter mais paciência com a minha filha. Sabe, a gente precisa sair daqui hoje com o desejo de cantar o hino que foi cantado, que eu aqui tentando pegar, falou que não tem lugar maior, não tem lugar mais alto do que estar aos pés de Jesus. O desejo de estar aos pés de Jesus. Vamos lá. Jesus disse: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos dizer isso? Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, o nosso exemplo, o Senhor da igreja, o dono da igreja, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus buscava agradar a Deus. Sendo Deus, buscava agradar a Deus. E você sabe que a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Eu acho que essa mulher não vai dar não. Peço socorro. Segundo lugar, pensando que seu coração reflete você. Segundo lugar, eu quero afirmar que o coração duro fica incrédulo. O coração duro deixa de crer. Vamos colocar os olhos no Evangelho de Marcos mais uma vez? Marcos capítulo 6. Irmã da Mídia, minha companheira, que está aqui presente comigo, que ser crente é maravilhoso, né? Eu não conheço, ela não me conhece, ela está me abençoando, me ajudando, juntinho comigo. Marcos, capítulo 6, versos 45 a 51, vou fazer uma leitura de novo, que você está acompanhando pela tela. Jesus manda os discípulos irem para outra parte, manda que eles fossem para Betsaida. E Jesus, depois que despediu então a multidão, mandou os discípulos para Betsaida, despediu a multidão, e Jesus foi para o monte orar. De madrugada, quando Jesus estava orando, ele viu que o vento estava contrário, ele sabia de todas as coisas. Deus te abençoe, muito obrigada. De madrugada, Jesus viu que o vento estava contrário. E o que aconteceu? Jesus sabia que os discípulos estavam lá no mar. Jesus então vai ao encontro deles, mas Jesus vai andando sobre as águas. E os discípulos não reconheceram Jesus. Você já conhece, porque você frequenta a escola bíblica dominical. Pensavam que era um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Até que Jesus então disse para eles: coragem, não tenham medo. Irmãos, a palavra de Deus para a Igreja Batista do Auer, depois de tudo que já viveu, é coragem, não tenham medo. Amém. Sou eu, não tenham medo. Mas preste atenção. Por que os discípulos não reconheceram Jesus? Eles tinham saído de uma multiplicação dos pães. Tinham acabado de ver Jesus multiplicar pães e peixes. Mas sabem por que eles não reconheceram Jesus? Porque o coração deles estava duro. O texto fala isso. O coração endurecido. Eles não entenderam a multiplicação dos pães. Eles só se atentaram para o físico. O pão foi multiplicado, a fome foi saciada. Mas eles não entenderam, naquela situação, o que Deus estava falando para eles. O que Jesus estava falando é: o Senhor da vida, o Todo-Poderoso, está entre vocês. Eu estou aqui. Eu sou Jesus. Eu estou com vocês. Eles ficaram com a bênção de saciar a fome física. Não entenderam a multiplicação dos pães. E o texto continua, lá em Marcos 6, 45 a 51. E você vai ver que Jesus diz para eles que eles estavam com o coração endurecido. Eles não tinham entendido nada sobre a multiplicação dos pães. Então eu afirmo como segundo lugar dessa mensagem: um coração duro fica incrédulo. Aí o pastor lança uma campanha para a igreja. Aí os irmãos falam: a gente não tem dinheiro. Não, mas não precisa de dinheiro, precisa de fé. Precisa de fé, não precisa de dinheiro, precisa de fé. Fé e união. E aí o irmão fala: não vai dar certo, porque eles não têm dinheiro. Sabe por quê? Porque o coração duro fica incrédulo. Agora o coração que crê diz: espera aí, é para a glória de Deus, é para o bem da igreja. Deus é o dono do ouro da prata, nós vamos nos unir na visão do nosso pastor e nós vamos conseguir isso em nome de Jesus. O coração duro fica incrédulo. Nós não podemos ter um coração duro. Já viram uma pessoa negativa, o sol está lindo, ela está sombrinha, vai chover. Eu sei que esse exemplo não fica bem para Curitiba, porque eu já estou percebendo que a gente vive as 4 estações num dia só, né? Aqui em Curitiba. Por isso que eu estava no individual semana retrasada, semana passada, essa semana que terminou no corticoide, para conseguir estar aqui para pregar. Porque eu ainda não estou conseguindo me acostumar tão bem. O coração duro é rejeição intencional da vontade de Deus. Mas eu continuo dizendo a você agora, em terceiro lugar, que o coração duro não tem entendimento. Poxa vida, o coração duro entristece a Deus. O coração duro fica incrédulo. O coração duro não tem entendimento. Alguém que quer ter coração duro? Eu quero que o Senhor amoleça o meu coração. Eu quero culto molhado, eu quero chorar nos cultos. Eu quero chorar quando ouvir sobre missões. Eu quero chorar quando orar pela igreja do Auer. Eu quero ter compaixão do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, que vai para o inferno, se eu não falar de Jesus para ele. E não ficar discutindo na igreja se o piso vai ser carpete, se o piso vai ser cerâmica.
E quantas vidas estão morrendo sem Jesus? Coração duro não tem entendimento. Coração duro não discerne o poder de Deus. Olha, Marcos fala muito sobre o coração duro. Agora, Marcos capítulo 8, 14 a 21. Marcos 8, 14, 21. Eu nem vou abrir na minha Bíblia, vou pegar uma cola lá e vou fazer uma leitura bem dinâmica. Jesus vai e adverte: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus eram falsos. E você sabe que uma laranja podre numa cesta faz o quê? Estraga todas as outras laranjas. Uma batata podre numa travessa estraga todas as outras batatas. E os fariseus fermentavam. Eles iriam pôr lenha na fogueira contra Jesus. Eles não iam adorar, eles iam vigiar se Jesus estava errado. Eles iam vigiar Jesus. Sabe por que Jesus falou isso? Os discípulos reclamaram: nós só temos um pão. Só tinha um pão. E eles estavam preocupados. Jesus perguntou: por que vocês estão preocupados? Se eu multipliquei 5 pães e alimentei 5.000 homens, ainda sobraram 12 cestos. Quando partiu 7 pães para 4.000 pessoas, sobraram 7 cestos. Quando partiu 5 pães para 5.000 homens, sobraram 12 cestos. Agora vocês estão reclamando porque tem só um pão. Eles não tinham entendimento do espiritual. Eles só olhavam o milagre em si. E Jesus fala para eles assim: vocês ainda não compreendem? Está no texto. Vocês ainda não compreenderam que Jesus é duro com eles. Vocês têm olhos, mas não enxergam. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. E Jesus fala para eles: porque vocês têm o coração endurecido. Irmãos, quantas vezes Deus está falando com a igreja? Quantas vezes Deus está falando conosco? A gente tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o nosso coração está endurecido. Eu creio que o Senhor, nessa manhã, Ele quer tratar o meu coração. Será que meu coração está endurecido para uma pessoa? Tantos anos de ministério, tudo que eu larguei para trás, tudo que eu vivi, que eu passei. Será que meu coração está duro para com alguém desse tempo? Será que seu coração está duro por coisas que já aconteceram? O que é que nós temos dentro do nosso coração? Vocês ainda não compreenderam, porque o coração de vocês está endurecido. O coração endurecido não crê na suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Aí sabe o que acontece? A gente fala muito, mas vive preocupado, sofrido, caído. A gente fala muito, mas vive numa tensão sobre o futuro. A gente fala muito, mas já está viciado na reclamação. Você já viu uma pessoa que você vai conversar com ela, ela vai cortar a volta? Ela só reclama. Tem gente que só reclama da vida. Conheci uma irmã que falava assim, eu dizia assim: como está, irmã? Ah, pastora, eu e as minhas enfermidades. Ela não tinha se apostado de todas as enfermidades. Eu e as minhas enfermidades. Ela vivia doente. Aquela irmã vivia para reclamar, vivia para murmurar. Sabe o que é positivo? Vira negativo. Vira carrancudo. Pessimista, mal-humorado, brigão. Sabe por quê? Porque o coração está duro. Em quarto lugar, eu quero dizer para você que o coração endurecido traz consequências desastrosas. Será mesmo, irmãos? E quem fala sobre isso é Marcos. Foi muito gostoso ler Marcos e marcar todas as vezes que ele fala do coração endurecido. O coração endurecido traz consequências desastrosas. Marcos 10, de 1 a 9. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Marcos 10, de 1 a 9. Eu não vou ler, você vai passar os olhos no que está na tela e vai ouvir. Irmãos, divórcio não é vontade de Deus. Divórcio não é plano de Deus para o casamento. O divórcio, Moisés só permitiu o divórcio,
só deu carta de divórcio por causa da dureza do coração. E eu creio que o Senhor Jesus só abençoa um divorciado que se casou, porque Ele manifesta misericórdia e Ele manifesta graça. Misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos. Graça é Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. É pela misericórdia e pela graça que Jesus abençoa casamentos após divórcio. Divórcio não é a vontade de Deus. É uma dor muito grande. É o último caso. Eu e a Haroldo vamos fazer 2 anos de casados. Eu fui esposa de um pastor por quase 40 anos. Nós dois temos 2 anos de casado. O irmão Haroldo é a manifestação do amor e do cuidado de Deus para comigo. Mas eu não prego o divórcio. É só quando não tem jeito. Mas o que eu quero dizer, não saindo do contexto aqui do texto, é que o divórcio só acontece por causa da dureza do coração. Porque quando o coração pensa no outro, o milagre acontece. Mas quando o coração fica duro, não há perdão. Não entende que está errado. Não volta para o caminho certo. E aí, coração duro, um magoa o outro. Coração duro traz consequências desastrosas. Um pastor, não vou dizer denominação, se reuniu na sala da casa dele com um grupo de irmãos da liderança da sua igreja. Sua liderança estava lá, sua diretoria, seus diáconos, e ele estava lá fazendo a reunião, homem de Deus, né? Fazendo a reunião na casa dele, quando a esposa chega e fala baixinho no ouvido dele uma coisa. Ele pede licença. Vai lá para dentro. Chega no quarto, a filha chorando. A mãe zantou com ela. Filha moça, mais de 18 anos. A mãe vai contar para ele, fulana cortou o cabelo. E quando ele entrou no quarto e viu que a moça tinha cortado o cabelo, ele tira o cinto. E com a fivela ele dá uma surra naquela moça. Marca o rosto da moça. Marca aquela moça toda. Diz, você não merece ser minha filha. E aí, depois daquilo, ele vai ao banheiro e passa uma molhada no cabelo, passa o pente, se arruma e volta de novo, homem de Deus, para continuar a reunião com a sua liderança. Misericórdia. Coração endurecido, farisaísmo, religiosidade, costume, coração duro, arrasa com a família, não consegue dar conta da sua casa, mas diante da igreja. Mas talvez seja ignorância dele. Talvez ele pensasse que estava fazendo certo. O Senhor quer abrir os nossos olhos. O Senhor quer nos tirar da religiosidade. O Senhor quer nos tirar de tantas coisas que são fora da Bíblia. Quem aqui é do tempo do Novo Testamento, escrito o mais importante é o amor? Ah, tem gente aí de 62, tem gente. Não sou só eu. Quero dizer para os irmãos que na minha vida eu declaro o mais importante é o amor. E o amor é uma pessoa. O amor é Deus. 1 João 4,8. Deus é amor. Coração duro traz consequências desastrosas. Coração duro não deixa a gente mudar. A gente não muda. Perde os filhos, mas não muda. Coração duro destrói a igreja, mas não muda. Coração duro é egoísta. Coração duro não tem compaixão das pessoas. Coração duro nos leva a sermos pessoas rixosas, brigonas. Corações duros sofrem. Se você é assim, a árvore precisa ser tornada boa. O coração precisa ser quebrantado. Eu creio que o Senhor quer quebrantar o nosso coração nesta manhã. Há corações também que são muito melindrosos. Se o pastor falar não, pronto, acabou, morreu, tem que visitar, está triste, está ofendido, está magoado. São pessoas doentes que precisam de tratamento. Recebo muitas pessoas assim no consultório. A Bíblia diz uma palavra linda: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.
Dele vão proceder tudo mais na sua vida. Tudo mais. Gostaria de falar mais algumas coisas, mas sei que já estou avançando o horário. Só quero dizer aos irmãos, tantos anos de Auer, né? De Igreja Batista do Auer, tantas lutas, tantas vitórias, que tarde linda para as mulheres. Nossa, me permitam parabenizar as mulheres, que fotos lindas, que mesa de fartura, como que Deus é maravilhoso. Creio que a palavra também tenha sido muito boa. Mas também, talvez, nesses anos, quantas decepções, quantas tristezas, quantas lágrimas. E na sua vida pessoal, na sua família? O que você viveu na infância, na adolescência, na juventude? Quero dizer uma coisa aos irmãos. Não deixem que as amarguras da vida amarguem o seu coração. Há pessoas que ficam amargas pro resto da vida. Amargas pro resto da vida. Não deixem que isso aconteça. Hoje nós estamos falando sobre o nosso coração. Provérbios diz que como a água reflete seu rosto, seu coração reflete você. A alegria de Deus é nos ver felizes. Ninguém chega à minha idade, irmãos, sem ter frustrações. Mas nós podemos pegar as frustrações como uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de ter novos projetos. Marcos 7, versos 6 e 7. Diz o seguinte: algumas citações objetivas da Bíblia. O corpo estava presente, mas o coração estava longe. É uma citação de Marcos. O coração não fica assim. O corpo está presente, mas somente o coração está longe. Outra citação de Hebreus agora, Hebreus 3, 13 e 15. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A gente ouve a voz de Deus através dos hinos cantados. A gente ouve a voz de Deus através de um momento missionário. A gente ouve a voz de Deus através da oração. A gente ouve a voz de Deus sobretudo através da palavra que é entregue. Se você nessa manhã, depois de ouvir essa palavra que não tem nada a ver comigo, por favor, se você achou que essa mensagem, se você entendeu que essa mensagem teve base bíblica, que foi a Bíblia que falou, que foi tirado da Bíblia, que é Deus que está falando, se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração, para que você possa agradar Jesus, para que você possa crer no que Deus vai fazer nessa igreja, para que você possa ter entendimento que Deus nos dê nessa manhã um novo coração. Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o que a pessoa é. E eu quero dizer que esse edifício aqui, essa casa, essa construção, é o templo. Mas a Igreja Batista do Auer são as pessoas que se reúnem aqui. E Deus quer derramar a bênção dele sobre a igreja. Mas a igreja não pode ser incrédula, não pode entristecer a Deus. A igreja precisa ter entendimento. E a igreja não pode trazer catástrofe. Então ela precisa ter um coração que não seja duro, mas que seja amolecido. Um coração que agrade a Jesus. Amém. Eu quero encerrar. Pedindo desculpa se passei do horário, eu disse que eu estou sofrendo de crise de abstinência, sem pregar quase um ano. Eu quero encerrar dizendo aos irmãos que algumas coisas me impressionaram quando eu comecei a vir à igreja do Auer. Cadê o canto? E eu vou citar duas coisas positivas que me impressionaram. Uma foi isso aqui. Porque eu sento sempre ali e a gente fica de frente para cá, não tem como não ver isso aqui. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. É Jesus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. É o nome que é sobre todo nome. E aqui está a igreja composta por famílias. Essa cruz, eu imagino que ela representa Jesus. As famílias aqui ao pé da cruz formando a Igreja Batista do Auer. Isso me impressionou, sabe por quê? Quero perguntar para você nessa manhã: onde estão seus filhos? Onde estão as crianças da igreja? Onde estão os adolescentes da igreja?
jovens da igreja? Eles têm alegria de estar aqui? Naquela igreja, eles tinham a presença de Deus, o encontro com Cristo, a igreja que entende, a igreja que ama. A igreja é eclética. A igreja é formada de pessoas que gostam de um cantor cristão, como eu. A igreja é formada de pessoas que gostam de um rock evangélico, eu não gosto. A igreja é formada de vários tipos de pessoas. Onde estão os nossos filhos? Seu filho tem alegria de vir para cá, ele ama essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que ama, é uma igreja... A outra coisa que me impressionou, o que está escrito lá fora. No letreiro está escrito, eu sentei lá para desfrutar daquele jardim maravilhoso, né? Tirei foto com o marido lá, e estava escrito lá, uma igreja viva. Essa igreja é viva? Seus filhos estão vivos aqui? O que você poderia ter feito nestes anos como membro da Igreja Batista do Álvaro para que a igreja estivesse cheia de jovens hoje? O que você não devia ter feito para que os jovens não ficassem aqui? Quem você pode ser para que as pessoas tenham vontade de vir conhecer a Igreja Batista do Álvaro? Se a Igreja Batista do Álvaro fosse tirada desse lugar, desse local, ela ia fazer falta para esse bairro? O bairro ia sentir falta da igreja? Irmãos, as pessoas dizem assim, já não temos igreja como antigamente. Eu digo graças a Deus. Porque a igreja antigamente foi boa para antigamente. Hoje tem que ser a igreja de hoje. Sabe o que eu vejo? Com 9 anos eu me batizei. Sabe o que eu vejo? O mundo avançou. A tecnologia avançou. Tudo mudou. Eu só estou pregando na folhinha porque meu tablet morreu. Perda total. Tudo avançou. Houve uma época que isso aqui ia ser pecado dentro da igreja. Mas o mundo mudou, o mundo avançou. A igreja mudou? Não, a igreja não pode mudar. Quem disse? O que não pode mudar é a essência da igreja, que é Jesus. O que não pode mudar é aquilo que não muda nunca. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Sabe qual é o grande desafio hoje? Eu vou falar dos batistas, porque eu sou batista. O grande desafio hoje é ser crente, ser atualizado, contextualizado, permanecer nas doutrinas batistas sem sair da Bíblia. Isso é possível? É possível. Porque a Bíblia é para ontem, é para hoje e vai ser a mesma para daqui a 20 anos. Mas quando vocês já estiverem no céu e eu também, eu desejo que seus netos estejam aqui. Ministrando louvor, um sendo pastor, a outra sendo pastora, que a sua filha esteja aqui recebendo as pessoas com alegria, que sua filha esteja aqui liderando as mulheres e vendo os filhos dela no ministério infantil. A igreja precisa acompanhar o mundo que nós estamos vivendo. A gente não quer o mundanismo dentro da igreja, não, de jeito nenhum. Aqui tem que ser santidade, para começar do coração. Mas nós queremos um mundo na igreja, sim. O mundo sim, o mundanismo não. Porque Deus amou o mundo e deu o Filho dele para salvar o mundo através de nós. Me impressionou essa logomarca de vocês, me impressionou o que está escrito lá na frente, e eu não vou desobedecer a Deus, e você fique bem à vontade. Eu deixei um hino a pedido, pedi que separassem o hino. Gostaria que vocês abaixassem suas frontes agora, abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Pense no seu coração. Pense na igreja que você quer ser. Pense como você quer que seja a Igreja Batista do Álvaro, porque ela vai entrar em um novo tempo. Qual igreja você quer? Se nessa manhã você recebeu essa palavra como vinda do Senhor para a vida da igreja, e se o seu coração foi amolecido, pode soltar a música.
Se o seu coração foi amolecido, vamos agradar, tá? Se o seu coração foi amolecido nesta manhã, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você puder, você se ajoelha e olha ao Senhor e diga a Ele: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Pode soltar a música. Espírito Santo de Deus, fala para a tua igreja nesta manhã. Que o Senhor encontre aqui corações humildes à tua palavra, rendidos à tua palavra. Que o Senhor encontre aqui corações de líderes que desejam ter um coração amolecido, cheio do Espírito Santo do Senhor. Mas eles vão cantar deles também. Você tem esse desejo? Você é a igreja batista do alto, Deus quer trabalhar com você. Você quer pedir para Deus hoje um novo coração? Então, irmão, fica aí dizendo que palavra bíblica não sai do seu lugar e vem. Diga: Deus, muda meu coração, eu quero ser uma bênção na vida dessa igreja. Me usa. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa superabundar em nossas vidas nesta manhã. Peço a Deus por todos que estão aqui, mas em especial pelos que vieram aqui à frente. Porque, Deus, eles testemunharam do inferno que eles querem um coração amolecido que agrade ao Senhor. Pai, abençoa cada um desses irmãos. Use esses irmãos, ó Deus, na vida do pastor Cláudio. Use esses irmãos aqui nessa igreja. Faça dessa igreja uma igreja contextualizada, uma igreja para esse tempo tão difícil. Faça dessa igreja, Senhor, uma igreja viva. Enche essa igreja de criança, de adolescentes, de jovens, de famílias. Que os pais possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, use essa igreja como um farol. Use essa igreja como sal da terra, como luz do mundo. Abençoa essa igreja. Que aqui venha o teu amor, a tua paz. Que aqui haja corações bonitos. Eu sei que o Senhor está preparando a igreja do Auer para um novo tempo. Pai, os teus filhos estão aqui. Eles não desistiram, eles não foram embora. Eles estão aqui, Senhor, porque eles são crentes. Porque eles amam a igreja, eles amam o Senhor. Eles querem, ó Deus, ser um instrumento. Senhor, o que eles estão fazendo aqui vai ficar registrado na eternidade. Obrigada, Deus, pelos homens, pelas mulheres. Obrigada, Deus, por cada um. E que nesta manhã possamos receber um novo coração. E que as pessoas possam ter Cristo em nós. Que nós possamos estar preparados para ser a igreja desse tempo. Onde as águas do batistério se movem. Onde os irmãos querem honrar uns aos outros, agradar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Muito obrigada por tudo que nós vivemos nesta manhã aqui. Tenha misericórdia da minha vida. Continua a se utilizar de nós. Toma a igreja do Auer nas tuas santas mãos. Toma em cada coração. Que esses irmãos aqui do Auer possam ler Bíblia, estudar Bíblia, pensar Bíblia, falar Bíblia, viver Bíblia. Nós te amamos, te adoramos e consagramos a igreja do Auer ao Senhor, tomando posse de todas as bênçãos que hão de vir. Em nome de Jesus. Amém.